Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, vos dignaste trazer alegria ao mundo, concedei-nos, nós te pedimos, que pela Virgem Maria, sua mãe, cheguemos ao gozo da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qui mero esti portare, alleluia. Rector ex sic dixi, alleluia. Ora pro nobis Deo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, amados e amadas, povo de Deus, povo querido, povo abençoado. Para nós cristãos, a Páscoa não terminou. Ela dura 50 dias. Ela inicia lá no Tríduo Pascal, na Quinta-feira Santa, e vai até a festa de Pentecostes. Então, durante esses 50 dias, nós somos convidados a mergulhar no mistério da ressurreição. Um Deus que se encarnou, passou pela paixão, morte, e agora estamos vivendo esse período de ressurreição. E nós, nesse período, acompanhamos a leitura do Atos dos Apóstolos. O que essa liturgia vem nos convidando? Nos convidando a ter coragem, uma coragem que nasce do Espírito Santo, uma coragem que vem de Deus. Coragem essa que tem que nos motivar, tem que nos tirar do nosso comodismo. E nós vamos experimentar no Atos dos Apóstolos que Deus, Ele quer algo de nós. E quando Ele quer algo de nós, Ele nos faz um convite. Mas que diante deste convite e diante da nossa resposta, nós encontramos dificuldade no caminho, não é verdade? Tenho certeza que você, na sua caminhada de fé, encontra dificuldades, encontra perseguições, né? Mas essas dificuldades precisam nos motivar, nos levar a um caminho que é um caminho de salvação. E esse é o caminho. E como é bonito ver que este caminho nos leva, não só nós, mas aqueles que Deus nos confia, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Todos aqueles que passam por nós somos responsáveis também de conduzi-los a este caminho de salvação. Então, para este caminho nos levar a essa salvação, é preciso ser uma comunidade de fé, comunidade orante, comunidade que reza. Comunidade primeira é essa que começa lá dentro da nossa casa. Começamos a cena no Atos dos Apóstolos, onde Pedro e João acabam sendo perseguidos, ameaçados, intimidados, humanamente falando, né? Mas natural seria o recuo, o silêncio. Já que eu estou sofrendo essa perseguição, é melhor recuar, melhor me afastar. Mas eles não fazem isso, eles voltam à comunidade, eles voltam com mais força, com mais dedicação, com mais vontade de anunciar.
porque eles receberam a grande notícia, o Cristo que ressuscita. E o que é bonito é a oração que eles fazem. Eles não pedem para que os problemas desapareçam. É a nossa tendência, muitas vezes, né? Rezar para que os problemas desapareçam, que as dificuldades não venham. Mas as dificuldades, elas nos fazem crescer na fé, espiritualmente. Eles não pedem que a perseguição cesse, mas eles pedem algo muito mais profundo. Senhor, concede aos teus servos que anunciem com coragem a tua palavra. Eles pedem coragem. E isso é impressionante, porque o que eles pedem não é fácil ter coragem, ainda mais diante das situações em que nós vivemos nos dias de hoje. Quantas perseguições, quantos cristãos sendo perseguidos, muitas vezes assassinados, por testemunhar a sua fé. E eles pedem essa coragem, porque isso não é de hoje. Isso já vem lá desde o início do cristianismo. Eles começavam a anunciar e as perseguições iam aumentando. E aqui está um primeiro ponto para a nossa vida. Quando a igreja reza unida, o Espírito Santo age com poder. É preciso ter unidade. Unidade. E aqui nós vamos ver Santo Agostinho que nos diz, quando a igreja ora, o Espírito Santo já está agindo nela. Ou seja, a força da missão, quem dá é o Espírito Santo. Quando nós vamos iniciar um trabalho, um projeto, nós temos, de fato, pedido esta ação para o Espírito Santo. Por isso que, ao iniciarmos esta segunda-feira, dentro da segunda semana da Páscoa, mergulhados neste mistério de Deus que age em nós, precisamos pedir essa coragem de continuar firmes. E Jesus vai direto ao ponto: se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino dos céus. Buscar primeiro as coisas do alto e tudo mais nos será acrescentado. Como é bonito isso. Nicodemos não entende, ele pensa de forma humana. Como alguém pode nascer de novo? Olha o que Nicodemos, como alguém pode nascer de novo? E Jesus então aprofunda: quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, está o coração da vida cristã, está o coração do cristianismo. Não basta conhecer Jesus, é preciso nascer de novo. Mediante o nosso batismo, mediante as nossas escolhas. O que tem sido fundamental na tua vida? O que tem sido prioridade na tua vida? Numa escala de valores, o que você tem priorizado? E aqui eu recordo duas situações de duas irmãs, Marta e Maria. Uma que se senta aos pés de Jesus para escutar, acompanhar o que Jesus tinha para dizer, e a outra agitada com os afazeres, cada uma dentro da sua realidade. Muitas vezes nós nos encontramos nas duas realidades. Às vezes nos sentamos para ouvir, meditar, partilhar, e outras vezes não temos tempo. A correria do dia a dia, os afazeres, nós vamos atropelando o tempo. Nós somos convidados a nos colocar sempre em oração, em estado de oração. E esse novo nascimento acontece tudo pelo batismo. A igreja sempre entendeu esse contexto. O batismo é a porta. É a partir do batismo que nós somos convidados a mergulhar e a fazer essa experiência. E como nós vamos ver e acompanhar também no Catecismo da Igreja Católica, o santo batismo é fundamental para a vida cristã, a porta da vida no Espírito. Nós vamos acompanhar isso no Catecismo, lá no número 1213, do Catecismo da Igreja Católica. E os padres da igreja também falam isso com mais força. São Justino Mártir, ele dizia: este banho é chamado de iluminação, porque aqueles que recebem este ensinamento têm o Espírito iluminado. São Cirilo
de Jerusalém ensinava também aos catecúmenos. Desde as águas, ali já morrestes com Cristo. Saíste delas, nascestes com Ele. Ou seja, no batismo não recebemos apenas um rito. No batismo recebemos uma vida nova, vida que transforma. De fato, nós temos deixado esse batismo nos transformar, nos mover. Nós deixamos apenas a carne ou nós agimos com o Espírito? É o que nós somos convidados. Eu sou convidado, você é convidado. Mas aqui está um ponto importante. Perceba bem, nascer do Espírito não é apenas um evento passado, mas é uma realidade que precisa ser vivida todos os dias. Um pré-socrático dizia, Heráclito de Éfeso dizia, que você não consegue entrar no mesmo rio duas vezes. A água, ela passa, então você só consegue entrar uma vez no rio. Aquela água que você tocou já não é mais a mesma, já é outra. Ela corre. Então é esse Espírito que nos move todos os dias, nos dando força, nos dando coragem, nos motivando para seguir, para buscar algo novo. Quando nós somos batizados, ainda vivemos como se não tivesse nascido de novo? É o que o Senhor nos convida, nascer de novo, conhecer, dar vida nova. O Espírito é aquele que transforma, que dá vida, que faz passar de uma condição terrena para uma condição celestial. Olha que bonito, como é bonito perceber isso. E aqui nós vamos perceber também e nos perguntar: eu tenho deixado o Espírito Santo agir em mim? Eu tenho agido conforme as coisas do céu, as minhas atitudes, trocando as palavras negativas, palavras que destroem, por palavras que constroem, a mágoa pelo perdão? Quantas vezes a gente vai deixando essas coisas entrando dentro de nós e isso vai nos afastando da graça de Deus? Nós somos convidados. Cada um de nós, quando eu falo nós somos convidados, eu sou convidado, você é convidado a tirar toda a negatividade, falta de perdão, indiferença e deixar este Espírito agir em nós para que nós possamos aprender a viver também como o Espírito Santo nos move. E nessa primeira leitura do Atos dos Apóstolos, nós temos uma fé que muitas vezes está morna, muitas vezes está escondida pelo medo, pela insegurança. Mas o Papa Francisco vai nos lembrar algo fantástico. Lá no Evangelho Gaudium, número 259, vai nos dizer: o Espírito Santo nos dá coragem de anunciar o Evangelho, mesmo em meio às dificuldades. Lá no Evangelho Gaudium. E Francisco de Assis vai dizer que nós precisamos evangelizar, se preciso usar palavras. Porque a evangelização ela precisa ser um testemunho vivido. As atitudes. Como que tem sido o teu evangelho no teu dia a dia, na tua vida? Tem deixado Deus realmente agir? E isso é muito concreto na nossa realidade. Vivemos um mundo muitas vezes onde põe Deus em segundo plano. Nós vemos muitas realidades nossas, em diversos contextos do mundo civil, onde os crucifixos são tirados, não se pode entrar com a palavra de Deus, não pode usar a Bíblia, e esse contexto vem se crescendo cada vez mais. E aí nós vamos caindo na tentação do comodismo. Ah, é assim mesmo. Ah, mas eu não posso me envolver com isso. Nós, como cristãos, precisamos também mostrar o nosso rosto, o rosto do Cristo ressuscitado. E a palavra de hoje, diante deste convite, é não recuar, mas avançar
com coragem, mas também com sabedoria. Dom Orione vai nos dizer que é preciso fazer o bem sempre, o bem a todos, o mal nunca e a ninguém. Diante deste convite que nós somos convidados a mergulhar nessa palavra de Deus e a pedir coragem, força dentro de uma realidade em que cada um vivemos, difícil, às vezes dolorosa, às vezes que nos machuca, mas uma realidade que nós precisamos ter esta coragem e esta força do Espírito Santo. E essa coragem não vem de nós, tenha certeza disso, não vem de mim, não vem de você, ela vem de uma vida de oração. E aqui eu faço uma pergunta, e essa pergunta também serve para mim: como que está a tua vida de oração? Você já rezou hoje? Você já rezou com a tua família? Você reza antes das refeições? Você reza quando acorda? Você reza quando vai deitar? Às vezes nós usamos aquela famosa frase: não tive tempo. Ah, não tenho tempo. Ah, minha vida é muito corrida. Pois é, nós temos no dia 24 horas. Não conseguimos tirar 5 minutos para a oração? Será que a gente tem uma vida tão corrida, um tempo tão curto, que a gente não pode dedicar 5 minutos para a oração? Ah, mas eu não consigo rezar o texto. Não. O texto é cansativo? Reza 3 Ave Marias, começa com 3 Ave Marias, vai aumentando para 6, aumentando para 10. Comece aos poucos. Comece devagar, mas comece a tua vida de oração. Não deixe para buscar a Deus somente quando você já não tem outra opção, já não tem mais o que fazer, eu vou buscar. Não, busque Ele na alegria. Não deixe para buscar só na dor. Os apóstolos experimentaram. Eles caminharam com Jesus, mas muitas vezes não compreendiam o que Ele dizia. E hoje nós vamos acompanhar na liturgia, hoje na primeira leitura, é algo fantástico. Vocês precisam ter coragem, essa coragem de anunciar, essa coragem de não desistir, a graça de viver como filhos e filhas de Deus. Você é filho, olha que graça que você tem, a graça de não ter medo de testemunhar a tua fé. E aqui eu não estou dizendo que nós precisamos ser arrogantes com os outros, querer fazer o outro engolir de goela abaixo, não, mas as nossas atitudes, no nosso dia a dia. Aí São Leão Magno dizia para nós, né? Reconhece o cristão a tua divinidade, tornar-te participante da natureza divina. Deus que se encarna para que nós, como humanos, também sentíssemos essa natureza divina. E nós somos participantes da vida divina. Você é participante desta vida do céu. Quando nós dizemos, o Senhor esteja convosco, você responde, Ele está no meio de nós. Ele se faz presente no meio de nós, Ele se faz presente em nós. O Cristo que ressuscita nos convida a seguir esta luz. Talvez o Senhor esteja nos chamando hoje a sair dessa fé superficial, a sair de uma fé apenas de costume. Eu sou católico porque minha família era católica, a gente não. Entrar numa fé viva, profunda, transformadora. Entrar numa fé que reza, que se coloca em oração com a família. Uma fé que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Amados, não deixe, não espere o definitivo bater à tua porta para que você possa buscar Deus, para que você possa buscar essa unidade, para que você possa buscar aquilo que é do céu. Busque hoje. Nós temos uma frase que muitas vezes nós dizemos, minha vida está no inferno. As palavras têm poder. Transforme esta fala, a minha vida é um céu, minha família é o céu que Deus me confiou. E hoje, ao ouvirmos esta palavra, possamos dizer, Senhor, me faz nascer de novo, renova em mim o teu espírito, tira de mim este medo, essa tibieza, essa acomodação, dá-me esta coragem de anunciar
de viver, de experimentar. É o Senhor que nos convida a viver e a experimentar isso. Que pela intercessão da Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, inspirados também por São Luís Orione, que possamos ser uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, cheia com vontade de viver, cheia de vontade de anunciar, e anunciemos as nossas pequenas atitudes do dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.